E eu queria começar com o vai não vem, o sai não sai, o chegou não chegou, o viajou para o Recife não viajou para o Recife, as idas e voltas do caso Barleta. E Barleta é jogador do Sport, tá? Nesse momento está muito próximo de ser oficializado. E essa matéria do NE45 traz uma imagem que basicamente esclareceu todo o destino, né, e todo o desfecho do caso, porque saiu no BID a liberação de Barleta do Ceará e ele já está vestindo a camisa do Sport, porque às vezes aparece no BID umas fotos que são meio montagem, né? A galera bota a camisa por cima, mas essa daí não, essa daí, se não for um chat GPT Pro, já tá Barleta bem vestidinho com a camisa do Sport, Cássio. O Sport não anunciou, pelo menos até esse momento que a gente está falando. O empresário já estava falando que ele iria para o Braga, que ia jogar Libertadores. Não esse ano. Pelo visto. Ei, Fred, não esse ano, não. Ou pelo menos não nesse momento, por enquanto. Quem sabe um dia, mas não esse ano. Assim, então, é uma contratação, acho que surpreendente por todo o cenário, agora, todo o desfecho. E com todo respeito, naturalmente, meu amigo, tomara que pague o cidadão aí, viu? Porque tem que pagar todo o salário, tem que receber, isso é óbvio. Mas se faltar uma coisinha... O homem é difícil. Se faltar uma coisinha é problema, viu? O homem é difícil. Agora, eu só queria saber uma coisa antes. O Pernambucano tem prazo limite de inscrição até hoje, acho que só até hoje. Pronto, hoje. Então eu acho que é por isso. Foi por isso. Porque Copa do Nordeste, se eu não me engano, até as quartas de final ainda pode. Até as quartas podem inscrever jogador? Eu até antes das quartas, uma coisa assim. Eu acho que talvez ali um dia antes da última rodada. Isso quando é abril? Não, a última rodada é final de março. Não, é final de março. Mas assim, o julgamento de Cariús é em abril, né? Se Cariús de repente for liberado, ele poderia, mas provavelmente. Mas só para lembrar, a rescisão aconteceu. Digamos que não dê tempo para escrever no Pernambucano. Até 7, não é nem até 7 de março, a partir de agora ele é um jogador livre, o Barleta. Então, por mais que passe 7 de março, o Sport pode escrever ele logo após, porque ele é um jogador livre. A questão é quando você está vinculado a outro clube, ele teria que ter a rescisão saindo. Mesmo com o Pernambucano, Minhoca? Não. Cada campeonato tem o seu tempo limite para fazer inscrição. Isso que eu estou falando não aplica ao Pernambucano. O que eu estou dizendo é a janela de transferências do futebol brasileiro. Entendeu? Então o jogador tem que estar desvinculado ao clube a qual ele pertence, no caso o Barleta, ao Ceará, até dia 7. Se você ainda estiver vinculado após o dia 7, aí você tem que esperar a próxima janela para você ser inscrito em uma transferência, né, entre o clube brasileiro. Esse caso aí, na reta final, não era a maior carência do Sport nesse momento do estadual. Assim, óbvio que será um reforço. Acho que a maior carência continua lá, que é a cabeça de área, que a gente pode até falar mais daqui a pouco, quando surgiu o nome de especulação, de sondagem, enfim, de uma possível contratação. Mas é um reforço, mas acho muito surreal todo o circuito para chegar no Sport. Assim. A saída do Ceará é uma saída tumultuada, ainda está sendo tumultuada, na verdade. Né? O caso ainda está rolando, ainda tá rolando, na verdade, até para execução do acordo entre Ceará e o staff do jogador. Muito surpreendente, inclusive, agora, como eu fico curioso nesse momento, para saber o custo disso. Que o Sport se vê livre, se vê como empréstimo, se o Sport assume parcela, assim, como irmão. Porque uma coisa é o Fortaleza. Com Fortaleza, o Sport não falou nada. O Sport não falou das suas contratações. Gustavo Coutinho e Romarinho, o Sport, a gente aqui, e torcedores do Sport, a gente, jornalistas, todo mundo, a gente só teve acesso porque o Fortaleza divulgou quanto foi. 7 milhões por Gustavo Coutinho e 2,5 milhões por Romarinho, com a possibilidade de mais 1,5 milhão se atingir meta. Gustavo Coutinho não tem meta. Gustavo Coutinho foi 7 milhões e primo. E nesse caso de Barleta? Porque é um jogador que inicialmente o Ceará comprou por 6 milhões e 600 mil reais. Isso tem poucos meses. Não tem um ano, aliás, não sei poucos meses, não, mas não tem um ano. Não tem um ano que o Ceará. Foi a segunda jornada. Não tem um ano que o Ceará comprou esse jogador, que é um jogador talentoso, por 6 milhões e 600 mil reais.
Esse cara não desvalorizou para 1 milhão, não, meu irmão. Esse cara continua sendo jogador caro. Quanto é que o Sport vai pagar? Aí tem que agora, a bronca é que agora será que o Sport vai se pronunciar? Deveria, porque, meu irmão. Mas se você fala pagar a luva, até eu vou deixar registrado. O que eu falei ontem para Atos, eu deixo agora. Mas, pô, o dinheiro de Caster, eu larguei. Agora é o sinal da cruz e boa sorte, vamos torcer para dar certo. Ô, Cássio, nesse caso, a sua dúvida é se o Sport paga alguma luva ao empresário, né? Ao jogador. Veja, vai pagar, eu tenho certeza que vai pagar. Eu nunca vi não pagar. Que vai pagar luva ou vai pagar direitos econômicos, eu sei que vai pagar. Nunca vi negociação que o cara não paga. Eu quero saber, gostaria de saber o tamanho desse valor, só isso. Porque a escala. Mas sua dúvida é só relacionada ao empresário, ao grupo que empresaria o jogador. Porque, veja, independentemente, Fred, ele tá ligado a um clube ou ele não tá ligado a ninguém, porque você tá ligado a um clube, o Sport compra os direitos econômicos ao clube. Sei, se ele não tá ligado a ninguém, você meio que compra ao próprio jogador. No pagamento isso é isso que eu tô falando, porque o Ceará realmente não vai receber nada nessa negociação. O caso foi aquele já feito o acordo da Justiça. O Ceará ficou, ele tem alguns embrólios, né, Minhoca? O Ceará ficou com 15% daquilo que ele já tinha pago. Então, é o percentual do Ceará para algum lucro que o Barleta possa oferecer em uma venda futura. Os 35% restantes que o Ceará tinha adquirido e que ainda não tinha terminado de pagar, gerou exatamente um pedido ontem, né, com um novo capítulo nessa história do Barleta, de que o Ceará entendia que no contrato deveria ter que o jogador iria arcar com esses 35%. E aí, obviamente, por envolver o São Bernardo um terceiro, isso não estava colocado no contrato quando foi feito o acordo dias atrás. A grande questão é, nesse caso, o pedido, o juiz até já, não sei se foi juiz ou foi juíza, saiu até agora enfim, né, o ofício mencionando que não deu caso para o Ceará, ou seja, vai ser de acordo com o contrato estabelecido. E o Ceará já tem, acho que já tem algo a pagar, acho que até dia 23, se eu não me engano, até amanhã, coisa assim. E se não pagar, o advogado já mencionou que vai pedir ali, né, o valor e acho que até uma multa e tal, se caso o Ceará não cumpra. Então, assim, o imbróglio do Barleta, claro, vai estar muito ainda atrelado a essa questão de quem deve pagar. E pode ser, e aí eu confesso que é a parte que eu não entendo muito, essa parte jurídica, que aí é esses 35%. O Ceará vai ter a obrigação de pagar, e ele pagando esses 35%, o Ceará vai adquirir, ou o Ceará vai ter que pagar e não vai ter os outros 35%. O que se sabe é que está com 15%, e essa briga aí dos 15%, quem vai continuar pagando São Bernardo é que fica a dúvida. Mas, certamente, não é o Sport. A dúvida é saber se vai ser o atleta, mas possivelmente deve ser o Ceará que vai pagar. É isso, né? E em relação à questão técnica, né, do encaixe de Barleta, e que me surpreendeu um pouco a volta da negociação, lembrando que a gente estava falando até aqui no chat que foi há exatamente um mês, né, que a gente trouxe a informação de que Barleta estava deixando o Ceará para acertar com o Sport. O vazamento ali daquela notícia veio junto com a informação do imbróglio judicial. Barleta perdeu, né, aquela primeira tentativa. Isso. E depois saíram as dívidas foram reveladas, né, o processo acabou se alongando um pouco. E nesse momento o Sport se retirou um pouco, deixou que as negociações, as disputas judiciais fossem Barleta e seus empresários com o Ceará, sem que o Sport fosse um agente direto, ou pelo menos sem que o Sport publicamente fosse um agente direto de nenhuma interferência. Tá? Se especulou Barleta no Red Bull Bragantino, se especulou Barleta no América Mineiro, e aí veio a notícia da reaproximação da negociação com o Sport. Me surpreende porque nesse caminho o Sport fez um investimento de alto porte no Titi Ortiz, né, um jogador que ainda não estreou, mas é um jogador que estava indo para o São Lourenço, né? E é um jogador que estava indo disputar Libertadores. Tudo aquilo que a gente. Dólares. Exatamente. O personagem central do Calor, Playa e Dólares. Ele largou de forma bem estranha e veio para o Sport. E hoje existem
existe um número considerável de jogadores como opções para os lados do Sport. Esse novo investimento em Barleta, para mim, sugere já uma... Fabrício recuado. Não, também, esse é um dos pontos, mas também uma diminuição nas chances de Pablo Diego e talvez até de Arthur Caíque continuarem sendo acionados no time, tá? Talvez essa vinda de Barleta... Então, sim, mas ali, com o Barleta chegando, a fila vai ficando maior, né? Para você ver um Pablo Diego entrar. Não, peraí. Eu somando Romarinho, Tite Ortiz, Barleta, 3. Aí Fabrício, se for o caso, 4. Mas pode jogar de meia. Aí já vem Arthur Caíque já depois. Ou seja, não é uma fila naturalmente, mas é uma fila que o cara tá ali ainda, né? Ainda mais porque Zé Roberto tem entrado mais do que eles, às vezes no lugar do meio, às vezes no lugar do atacante de lado. Nem sempre ele entra no lugar do Gustavo Coutinho, né? Verdade. E você tem todo esse cenário, além do que, ainda tem mais um, que é a eterna espera do Sport por Mbappé, né? O Mbappé da lateral esquerda, porque o Sport se apegou a Cariús como se fosse Mbappé, porque nisso também ainda tem um desenho de Filipinho virar um ponta, né? Mas são desenhos e eu acho que dessa forma ele se encaixa. Não era uma necessidade extrema do Sport agora. O Sport precisa de um volante, todo mundo sabe, está no mercado atrás de um volante. Mas eu acho que vem bem, né? Se trazer jogador de qualidade, jogador com bom poder de definição, tá? Eu acho que cabe bem. E o Sport vai montando o seu elenco na primeira parte da temporada, o que dá mais tempo para encaixe, o que deve chegar na Série B também é melhor preparado. E outra coisa, a característica de Mariano Sosso é de rodar esse elenco o tempo todo. Como a gente vê, Ceni no Fortaleza fez por tanto tempo. E rodando o elenco o tempo todo, você vai precisar de nomes mais capazes. Você realmente vai precisar aí de 18, 19 nomes capazes. E eu acho que por isso é interessante essa aposta em Barleta. Sobretudo desse modelo de negociação em que ele ficou na sua mão, né? O jogador veio muito livre, né, depois desse imbróglio judicial com o Ceará. Então, todos concordam que é um bom reforço. Minhoca, você viu ele aí, ele não jogou muito tempo no Ceará. Eu gostei do pouco que eu vi dele no Ceará. Não entendo muito a perda de espaço, não entendo porque Mancini não vinha sinalizando que ele seria titular, tá? Mas eu achei interessante o pouco que ele jogou. O Barleta, ele começou bem no Ceará, né? Digamos, foi aquela última esperança que o Ceará teve na Série B e que durou muito pouco, né? Ele chega, ele faz gol importante, né? Consegue já assumir facilmente um protagonismo ali no setor ofensivo. Tem uma boa característica de finalização. E aí, ele teve um problema, ele teve uma lesão ali, um pouco depois de uma sequência que ele acabou tendo muito boa. E quando ele volta, ele já não consegue... E aí eu acho que talvez do que o Barleta pode ter uma certa dificuldade. Ele não é um jogador tão construtor. Ele não é aquele jogador, sabe, de características de dar muitos passes. Ele é um jogador de ótima finalização. Então, se fosse fazer-se uma associação, é um jogador, às vezes, que não participa tanto do jogo, o que pode dar uma certa sumida, mas quando ele aparece, geralmente, é dando uma ótima finalização, e ele finaliza muito bem, não à toa, foi destaque no São Bernardo do ano passado, e foi para o Corinthians, né? Então, eu acho que o único porém do caso do Barleta é esse, Fred. Ele, talvez, muitas vezes, não ser tão participativo no jogo. E aí, tipo, ele não aparecendo com tanta finalização, ele se torna, às vezes, até um alvo para dizer o Barleta hoje não apareceu para a partida. Então, eu senti isso, mas tem que dar uma ponderada, porque ele também viveu aquele momento onde o Ceará também estava largando o campeonato, né? Então, muito ruim de análise daquele período, né? Exato. Então, ver um time talvez mais encaixado, jogando bem, com mais competitividade, pode ser que o Barleta renda, né? No Corinthians,
também ele viveu um momento, né? O Corinthians com vários problemas, no São Bernardo, que estava bem encaixado, ele rendeu bem. Então, vamos ver agora se no Sport o Souza vai conseguir fazer ele render como ele rendeu no São Bernardo. Rodrigo, a gente tem superchat chegando e um deles, né? Uma provocaçãozinha aí do torcedor do Sport sobre Barleta, né? Sport, meu amor, obrigado, vovô. Vai pagar 6 milhões para doar a Barleta. Rapaz, tu sabe lá quanto é que o Sport vai pagar? Não vai ser, não seja inocente, não. Não vai ser. Ninguém pagou nada. Todo mundo contrata a Barleta e ninguém paga nada. Né? O Corinthians contratou e não pagou. O Corinthians era para pagar. O Ceará pagou uma parte sim. Aí começou pagou 2.2. Pagou. André Rocha. Feras mais relógio. Relógio é o nova alcunha de Thiago Minhoca. Sou eu, é verdade. Que é o relógio da Bela e a Fera. Por isso que ele chamou a gente das 2 feras e um relógio. Anselmo é verdade ou perua? Né? Muita gente perguntando isso também aqui. Essa pergunta de André Rocha é uma pergunta feita aqui no chat. Eu passei o dia ontem muito off, mas teve um momento do dia, foi justamente quando eu tinha recebido a mensagem, não tinha lido, aí me ligaram, eu atendi sobre a volta de Barleta para o Sport. Né? Recebi a notícia e disseram até, nem posta nada no Twitter, mas vê se realmente bate. E nesse tempinho, né, Alessandro colocou no Twitter que ele já estava fechado com o Sport e logo depois já vieram as informações que já estava aqui. E tudo andou muito rápido dessa vez. Agora, sobre Anselmo, nessa mesma ligação eu conversei rapidamente sobre Anselmo. Achei até que a ligação era sobre Anselmo, quando eu vi. E existe algo, né? Existe ali conversas, existe o interesse. Parece que ele já sinalizou que não renovaria, né, no time que ele está no futebol asiático, do Oriente Médio, mas eu confesso que eu não estou na mesma escala de empolgação que eu vi parte da torcida não em relação ao Anselmo. Acho que o Anselmo jogou demais no Sport, muito. Foi um volante espetacular naquela passagem pelo Sport. Mas são quantos anos, Cássio? A saída dele é a senha, ele não tem culpa nenhuma, naturalmente, até porque ele estava emprestado pelo Inter e o Inter vendeu, né? Assim, ele jogou muito no Sport, valorizou, o Inter vendeu por uma nota, o Sport ainda ganhou 1 milhão, acho, de taxa de vitrine. Foi 2018, o Sport estava no G6, eu acho. Era de forma surpreendente, porque aquele ano não era bom, mas largou muito bem no Campeonato Brasileiro, que é inclusive quando rola um X miserável com o Ceará. O Ceará era lanterna, e o Sport. E quando volta da parada da Copa, né? Volta da parada da Copa. O Ceará lanterna, o Sport é sexto, ganha quinto, ganha com gol de Arthur, e a Anselmo já não estava mais ali. E naquele momento, antes daquela parada, Anselmo, ele jogando como volante, teve. Aquele negócio, passaram alguns anos, ele tinha 29, 35 anos hoje, mas, então assim, eu não vou falar, não vou falar que eu acompanhei o Anselmo dele, né, na Arábia, ou como é que está agora, eu vou falar mas só o Anselmo 2018. É um jogador que pelo que desempenhou naquele primeiro turno brasileiro, que era para ficar mesmo na memória da torcida. Foi um desempenho, assim, muito, muito bom. Não sei como ele voltaria agora, se nesse tempo ele já virou quase mais um segundo volante, seria mais um segundo volante para o Sport. O Cris Souza vai montar um esquema de segundos volantes, e todo mundo marca, e todo mundo arma, beleza, seria bom também. Então, eu não sei como estaria Anselmo hoje, mas, assim, a memória da torcida, Fred, em relação àquela passagem dele, eu acho uma memória justa, porque, de fato, foi muito, muito boa. Como ele está em 2024, eu não sei. Ficar empolgado pela lembrança do Anselmo 2018, eu acho absolutamente normal. Eu acho que faz parte do torcedor que acompanhou e disse, meu irmão, o que esse cara fez ali naquele momento ali era um nível de futebol muito alto. Então, a venda depois foi 14 milhões de reais, eu acho. Foi o Sport que pegou um. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Enfim, o Sport precisa de um volante. Se for o Anselmo, bom, eu acho pior não ter ninguém no radar, Fred. Assim, não, total, eu acharia pior, só o que eu ia dizer assim, independentemente de ser ideal ou não, eu acharia pior não estar procurando um volante.
O fato de estar procurando um volante, de repente, um nível de volante ser Anselmo, significa que está entendendo a carência e está buscando num nível mais alto para tentar suprir essa carência, porque a carência ela é real. Veja, primeiro volante, eu acho que o Sport tem que trazer além de Anselmo, tá? Se por acaso essa história de Anselmo andar, se concretizar, tudo isso sair do papel, para mim não resolve o problema do primeiro volante, não. Tá? Ele pode ser, pode chegar, pode jogar de primeiro volante, mas o risco é tamanho de não ter intensidade suficiente para isso e acabar tendo que virar um segundo volante, tá? Que eu ainda manteria outros volantes aí na mira para negociação, já que o Sport hoje segue ativo no mercado e segue com poder de investimento alto para uma Série B. Eu acho que o Sport... Alto e temporário. É sempre alto e temporário. Porque esse dinheiro uma hora acaba. Matéria aí, ó. Olheiros do Ludogorets e do Trabzonspor chegam ao Recife para observar Fábio Matheus e Pedro Lima contra o Fortaleza. Aí torce para o quê? Torce para dar Fortaleza. Torce para dar Fortaleza. Na lógica, é para dar esporte e os dois jogando mal. A lógica é essa. O Ludogorets é o maior comprador de jogadores. Desculpa. Lá eles tratam todo mundo aqui como otário. Isso mesmo. Tem um lugar lá no Brasil para comprar. A gente é bom demais para comprar jogador. Ela vai lá e faz a festa. Acho que era o clube que estava Cauli. Ludogorets, acho que era o Cauli estava com o Ludogorets. Exatamente. É um depósito esse trabe é da Turquia, eu acho, né? Trabzonspor da Turquia. O futebol turco é forte. É o trabe. Eu acho que é da Turquia. Ou seja, são centros periféricos da Europa, mas com investimento para o padrão, ao menos do esporte atual, que fariam boas propostas. Mas os dois jogadores... Pô, o Sport tá com tanto dinheiro aí, pô. Esses dois jogadores, para sair, eu acho que teria que ser propostas irrecusáveis. Porque são dois jogadores, nesse momento, titulares, que... Por que o Sport está torrando dinheiro esse ano? Parte do dinheiro. Por que o Sport está fazendo isso? Para subir, né? Exatamente. Então para tirar dois titulares, assim, o clube não está fazendo nada. Os olheiros não pediram. O cara vão ver o jogo, tá? Normal. Mas, assim, para perder dois titulares no ano onde você está investindo os tubos para subir, tem que ser uma proposta, assim, surreal. E ontem, Cássio? Mas eu trato mais do que o risco de perder os jogadores, porque eu acho que nessa lógica teria que ser propostas surreais para tirá-los, já que o clube está investindo. Mas que bom que o mercado internacional está olhando esses dois jogadores, porque em algum momento a chance deles renderem mais ao esporte indo para a Europa é muito maior do que saindo para o Brasil. Sabe quem é que está lá? São sete diretores, né, pessoas ligadas aos scouts desses clubes que estão aqui no Recife, segundo a matéria de Pedro Maranhão. Pode descer aí a matéria. Tá, são 7. Se cada um trouxe uma mala, não tem o que fazer, não. Uma comitiva com 4 scouts da Bulgária e 3 da Turquia, tá? Para assistir essa partida. É bom botar a Kevin para jogar também, né? Quem? O Fortaleza aproveitar para tentar valorizar o menino também. Cauã, tá todo mundo aí. Esse negócio de olheiro, eu só lembro quando o Pernambuco estava um pouquinho melhor. Nem estava tão bem, mas estava um pouquinho melhor do que hoje. Aí o olheiro de Tite, que eu acho que era o filho dele, né, o assistente de Tite, que era o filho dele, já treinador da seleção brasileira, veio olhar um clássico dos clássicos. Veio ver Richelli. Aí rolou o jogo e o comentário foi: gostei, foi do volante do Náutico. Assim, qual era o nome do cara? Rodrigo. Acho que era Rodrigo. Não, mas era um nome composto. Daqui a pouco alguém no chat vai me lembrar. Me ajuda aí, galera. Era um volante nome composto. Se gostei, foi do
Eu acho que era Rodrigo o nome do volante. Não, mas era o nome, eu tenho quase certeza que era o nome. Mas enfim. Eu achei muito curioso. Mas teve essa visita e esses olheiros assim. Rodrigo Souto. José Matheus lembra aqui. Rodrigo Souto no São Paulo, no Santos. Deixa eu ver. Rodrigo Souza. Não, é Rodrigo Souza. Peraí. Deixa eu ver se é Rodrigo Souza aqui. O Souto. Ricardo Marinho colocou Rodrigo Souza. Não, eu acho que não. Eu só tô lembrando que João Ananias também. Não é João Ananias, não. É Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, né? Deixa eu ver aqui. E jogou muita bola naquele dia. Jogou Náutico aqui, ó. Náutico estava emprestado. Era ele mesmo. Rodrigo Souza. Gostei, foi do volante. do Náutico. De qualquer forma, valeu para José Matheus, Ricardo Marinho, todo mundo que lembrou aí. Ademir também, João Ananias, que também era volante do Náutico, mas foi o Rodrigo Souza mesmo. E isso já aconteceu outras vezes. Isso é porque Pedro conseguiu essa apuração, mas acredito que seja uma comitiva grande, mas não é algo que nunca aconteça. Acontece de vez em quando, ou olheiros de outros clubes menores, mas de fato, ser uma comitiva nesse porte, os dois principais ativos da base do esporte, vale ficar atento. Mas, repito, se vender, tem que vender por um preço que vale o tanto que está se investido nesse ano. O esporte está investindo como se estivesse na Série A. Tá, realmente, muito pesado o nível de investimento. Aí, nessa matéria de Pedro aí, tá? Ele vai trazendo detalhes dessa comitiva que está vindo para assistir. E no final ele diz, né, que o salário de Pedro hoje gira entre 10 e 15 mil, né? A multa de 15 milhões para o Brasil e 50 milhões para clubes de fora do país. Mas muita gente aqui no chat fala de que ontem à noite, eu li isso no Twitter, de que ontem à noite teve uma reunião, né, do Conselho com o presidente Yuri Romão, e que Yuri Romão teria dito que o Sport renovou com Pedro Lima, tá? Estendeu o vínculo e que agora a multa seria de 8 milhões e meio de euros. Né? No Brasil também? Não ficou muito claro, Cássio. Essa informação... Não, eu acho que é no Brasil, porque na Europa o cara pode titular qualquer... Mas enfim... já era 50 milhões de euros para a Europa, né? Deve ter sido no Brasil. Eu vi algum tweet... Isso dá mais... já fazendo a conta, mas já tem na matéria. Quase 50 milhões de reais. Não, 50 milhões é a conta anterior, né? Que aí, não, estou falando da conversão, pô. Estou falando da conversão. Eu sei, mas estou dizendo, essa matéria não está contando com a história da renovação dita ontem. Não, estou convertendo pelos 8 milhões e meio de euros, Fred. Já dá os 50? Aqui, ó. Quanto é que está a cotação hoje? Só para dar cotação... Euro hoje está 5,34. Tá fazendo por 5 batidos, só para dar. 5,34 vai dar até mais. 8,5 vezes 5,34. 45 milhões e 390 mil reais. Pronto. Foi o que surgiu de notícia. Eu não sei se foi o que o Yuri falou. Não estava presente, não vi nada. Mas vi alguns relatos nesse sentido, de que Yuri confirmou, revelou para o Conselho, né, que a renovação já está feita. Isso é só multa, né? E o vínculo está estendido, né? Deve ter melhorado o salário dele também, obviamente. Isso é tipo, esse valor, Fred, é tipo o Flamengo comprando De La Cruz do River Plate. Não quer dizer que é o valor que ele vai sair. Quer dizer o seguinte, que para sair você tem que conversar. Você não precisa nem conversar. O cara paga isso aqui no Flamengo. Mas quanto é? Não, eu quero vender não. Mas viu a multa, pronto, paga a multa. Viu? O jogador vai jogar lá no Rio, pronto. Pagou os 80 milhões do River Plate. Seria pagar isso. Mas, obviamente, a venda não seria boa só se sair por 45. Sai por 30, alguém vai achar ruim? Pô, isso é um negócio absurdo, sair por 25. Eu acho só que, por 15, pelo potencial, acho que talvez, embora fosse um recorde para o esporte, seria, pelo potencial, talvez baixo. Mas, pelo menos, tem essa garantia, segundo o presidente, uma garantia maior. Agora, só para deixar registrado aqui, ó, que... Eu vi agora, pô, deixa eu ver se eu subo aqui. Lucas Sampaio achou aspa. Gostei muito da partida do primeiro volante do Náutico, Rodrigo Souza. Everton Felipe teve altos e baixos. A partida do Leandro também foi interessante. Ronaldo Alves foi muito bem e veio acompanhando desde a época do Náutico. É bom seguir a longo prazo. Mas aí, sobre Pedro Lima, né, caso o que foi passado o que foi dito que Yuri falou na reunião, se é tido a renovação, a extensão do contrato para além de 2026,
né, um contrato ainda maior. Acho que é interessante também aumentar o salário dele, né? Até para dar mais tranquilidade, mais estabilidade ao garoto, né? Claro que 10 a 15 mil reais já é um ótimo salário e alguém da idade dele já consegue. Mas o salário é atrelado à multa. Ele não pode, o clube não pode botar uma multa lá em cima e o jogador não tem uma contrapartida. Isso. Mas seria importante também ter o garoto, né, tranquilo, né, protegido por um bom salário nessa temporada, porque realmente joga muito bem e teve uma personalidade muito grande, né, em vestir a camisa, encarar desde o jogo ali contra o Bahia, já havia sido titular antes, a gente não esperava que ele fosse para o jogo do Bahia, mas foi e vem dando conta do recado desde então, tá?